O exército não treina apenas o corpo. Essa é a parte que a maioria das pessoas não vê. Por trás de cada soldado bem formado existe um conjunto de técnicas mentais trabalhadas com tanto rigor quanto qualquer exercício físico. Algumas dessas técnicas têm décadas de pesquisa por trás. Outras foram desenvolvidas no campo por necessidade pura. O que elas têm em comum é que funcionam, e não apenas em combate. Funcionam na vida cotidiana, no trabalho, nas decisões difíceis, nos momentos em que o desconforto quer falar mais alto do que a razão. E a maioria delas pode ser aprendida por qualquer pessoa disposta a praticá-las com consistência. Controle da voz interna. Todo ser humano tem uma voz interna que comenta, avalia e muitas vezes sabota. Nos militares, treinar essa voz é levado a sério desde o início da formação. A técnica mais usada é simples: substituir pensamentos negativos automáticos por afirmações neutras ou funcionais antes que eles se tornem um estado emocional. Um recruta que pensa "não vou conseguir terminar" aprende a reformular para "estou cansado e vou continuar". A diferença parece pequena, mas neurologicamente é significativa. Pesquisas da Universidade de West Point mostram que recrutas treinados em reformulação cognitiva apresentam desempenho mais consistente em situações de alta pressão do que os que não passaram por esse treino. Com o tempo, essa reformulação deixa de ser um esforço consciente e passa a ser um padrão automático de resposta. Visualização direcionada. Antes de qualquer missão de alto risco, militares são instruídos a percorrê-la mentalmente em detalhes, não de forma vaga, mas com precisão. Cada movimento, cada resposta possível, cada variável conhecida. Essa prática foi formalizada nas Forças Especiais Americanas nos anos 1980 e desde então se expandiu para esportes de elite, medicina cirúrgica e aviação. A visualização não é otimismo. É um ensaio mental que prepara os circuitos motores e de decisão como se a ação já estivesse sendo executada. O cérebro, em muitos aspectos, não distingue claramente entre uma experiência imaginada com intensidade e uma vivida de verdade. Quanto mais detalhada e repetida a visualização, mais o desempenho real se aproxima do desempenho ensaiado mentalmente. Respiração tática. Essa técnica tem um nome simples e um efeito direto sobre o sistema nervoso autônomo. A versão mais usada pelos Navy SEALs é chamada de respiração em caixa. Inspirar por 4 segundos, segurar por 4, expirar por 4, segurar por mais 4. Repetida por 2 ou 3 ciclos, ela reduz a frequência cardíaca, diminui o cortisol e devolve o córtex pré-frontal ao controle, a parte do cérebro responsável por decisões racionais. Em situações de combate, onde o instinto de luta ou fuga pode levar a erros fatais, essa técnica é ensinada como um instrumento de sobrevivência real, não como meditação. Ela pode ser executada em qualquer lugar, em silêncio, sem que ninguém ao redor perceba. Foco no controlável. Uma das fontes mais comuns de colapso mental em situação extrema é tentar controlar o que não é possível controlar. Militares são treinados de forma sistemática para identificar rapidamente o que está dentro do seu alcance de ação e concentrar energia apenas nisso. O restante é reconhecido, mas não alimentado. Essa divisão cognitiva, popularizada por filósofos estoicos da antiguidade e reintroduzida pelo psicólogo Viktor Frankl após sua experiência em campos de concentração, foi incorporada ao treinamento de resiliência do exército americano no início dos anos 2000 sob o nome de Comprehensive Soldier Fitness. Na prática, ela evita o desperdício de energia mental com variáveis que estão fora do controle do indivíduo, preservando o foco para o que realmente pode ser feito. Tolerância ao desconforto. Militares não aprendem a ignorar a dor ou o frio. Aprendem a não dar a essas sensações mais poder do que elas merecem. Existe uma distinção ensinada ativamente entre desconforto e perigo real. Quando o corpo sente frio extremo, fome ou exaustão, o instinto é parar. O treinamento militar trabalha a capacidade de observar esse sinal sem obedecer automaticamente a ele. Com o tempo, a exposição controlada ao desconforto, seja em treinos físicos extenuantes, privação de sono ou condições climáticas adversas, cria um nível de tolerância que muda a relação da pessoa com seus próprios limites percebidos. O que antes parecia um limite intransponível passa a ser reconhecido como um sinal de esforço, não de impossibilidade. Rotina como ancoragem. Em ambientes de alta incerteza, a rotina funciona como uma âncora psicológica. Militares em zonas de conflito mantêm rituais diários com precisão.
horários de sono, alimentação, exercício e briefing, mesmo quando tudo ao redor é imprevisível. Essa estrutura não é burocracia, é uma ferramenta deliberada de estabilidade emocional. Quando a mente sabe o que esperar das próximas horas, o nível de ansiedade basal cai de forma mensurável. Pesquisas em psicologia do estresse mostram que a sensação de previsibilidade, mesmo parcial, reduz significativamente a resposta ao estresse em ambientes caóticos. A rotina não elimina o perigo, mas reduz o custo mental de simplesmente existir dentro dele. Distância do ego. Essa é uma das técnicas mais sofisticadas e menos visíveis do treinamento mental militar. Consiste em aprender a se observar de fora, como se você fosse uma terceira pessoa avaliando sua própria situação. Em vez de dizer, estou com medo, o treinamento leva o soldado a dizer, essa pessoa está com medo, o que ela precisa fazer agora? Essa pequena mudança de perspectiva reduz a intensidade emocional e amplia a capacidade de tomar decisões funcionais sob pressão. A técnica foi estudada extensivamente pelo psicólogo Ethan Kross, da Universidade de Michigan, e é hoje aplicada não apenas em forças militares, mas em treinamentos de liderança corporativa ao redor do mundo. Ela parte de um princípio simples. Quando você se distancia da emoção, consegue pensar sobre ela em vez de pensar com ela.